Mas o assunto que eu quero traçar para vocês é basicamente com os aprendizados que eu venho tendo recentemente no que diz respeito às coisas que eu venho estudando, né? Então, se eu estou ensinando aqui para vocês algo, eu quero que vocês saibam e procurem estar atentos aí a respeito a isso. Então, a gente vem estudando muito, eu venho passando muito para vocês a respeito da Quartley Theory. Me predispus a entender como essa teoria funciona, como ela rege, como ela trabalha e assim sucessivamente. Então eu decidi, basicamente, trazer mais ensinamentos sobre essa teoria e expor tudo que o Dale ensinou e basicamente o que ele ainda ensina. A base de tudo, o cerne de tudo, o cerne da questão de tudo, está exposto no YouTube, tá? Está exposto no YouTube e eu vou continuar publicando toda essa teoria do Dale aí, da Quartley Theory, no YouTube. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma visão muito interessante. Mas como de costume, antes da gente iniciar, eu quero trazer para vocês uma reflexão, tá? Uma reflexão que é basicamente você se perguntar. Como assim, David? Você se perguntar. Eu li algumas mensagens no grupo durante essa semana. Tive um pouco ausente por motivos pessoais aí. Tava com um evento marcado, o evento aconteceu ontem. E a partir de agora eu vou estar mais tranquilo. Vou ter mais tempo para acompanhar com vocês aí e tal. Essas questões. E o que é essa questão de a gente nos perguntar, pessoal? Eu penso e logo chego a uma pequena conclusão de que o ser humano ele é algo bem interessante de ser estudado, certo? Ele é algo bem interessante de ser estudado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só replicar isso. Deixa eu replicar isso e fazer isso aqui. Caraca, ficou feio. Tá mais ou menos. Pensa que isso aqui é uma régua. As extremidades dessa régua são perigosas, pessoal. As extremidades dessa régua são perigosas. Então aqui é 0. Aqui é 100. Eu acho que vocês concordam comigo sobre isso, tá? As extremidades são perigosas. Logo, se eu digo que algo que alguém está dizendo é 100% mentira, vamos supor que eu estou aqui no 0. E se eu digo que algo que alguém está dizendo é 100% verdade, está aqui nesse 100. Essas extremidades aqui, ó, nós precisamos tomar cuidado com ela. Quartley Theory. Vamos, filho. Agora. Quartley Theory. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vamos usar essa régua aqui, ó, como sendo uma régua da vida, onde a gente geralmente coloca ela para tudo, tá? Para tudo. De 0 a 100. O quanto você acredita nesse assunto, o quanto você sabe desse assunto, o quanto você entende desse assunto, para qualquer assunto da vida de vocês. Quando vocês colocam essa régua aqui para medir, se tá no 0 aqui, é perigoso. Se você leva isso à risca 100%, também é perigoso. As extremidades são perigosas, tá? O interessante é que você esteja rodeando nesse meio termo aqui, ó. Por que, David? Porque quando você rodeia nesse meio termo, você vai tirar suas conclusões. Nunca
Nunca, nunca acredite 100% em uma teoria de cara. Duvide, faça as perguntas, faça questionamentos, faça indagações. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Por que eu estou falando isso? Porque chegou um período onde eu fiquei muito desacreditado da Quarta-lei Theory. Foi essa aqui, ó. AMDX, XAMD. Quando vocês vão ver, principalmente nesse segundo perfil aqui, ó. Nesse segundo perfil aqui. Quando vocês vão ver, não se resume só a isso. Por quê? Porque às vezes aparece um terceiro padrão. Então, quando esse terceiro padrão aparecia, eu ficava, puxa, beleza, logo isso aqui não faz sentido. E eu também ainda não tinha chegado no conteúdo do Michael, que o Michael fala sobre isso. E eu sei que vocês já me ouviram falar, tá? Mas eu vejo que vocês às vezes faltam em aplicar esse assunto, aplicar essa questão, aplicar essa dinâmica. Mas vamos concluindo aqui, para fechar meu raciocínio. Qual a diferença entre a Quarta-lei Theory do Dale versus a Quarta-lei Shift do ICT? Qual a diferença? Será que é só nomenclatura? Ou será que nós temos alguma outra questão? Foi então quando eu comecei a entender esse conceito da régua, aqui dessa analogia que eu ouvi certa vez, que eu comecei a me colocar em julgamento, em pensamento. Será que eu estou sendo sensato em só porque às vezes esse XAMD não funciona, eu jogar totalmente todo um trabalho que eu paguei para poder estudar, vamos dizer assim, com o meu tempo, no lixo? Ou será que eu posso olhar a perspectiva por um copo meio cheio? Porque quando você pega um copo de 500 ml, coloca lá 250 ml de água, você pode ter duas visões. Às vezes, o contexto só requer que você faça uma limpeza no seu óculos. Como assim, David? O contexto só requer que você faça uma limpeza no seu óculos. Porque se eu coloco um copo com 500 ml, com 250 de água apenas, e pergunto para o entrevistado A, você vê esse copo meio cheio ou você vê esse copo meio vazio? E ele responde, eu vejo meio cheio. Eu pergunto para o entrevistado B, e ele responde o oposto ao que o entrevistado A falou. Quem está correto? Todos os dois estão corretos. Só que todos os dois estão vendo uma perspectiva de um grau diferente. É onde nós falamos sobre os óculos da vida, né? Um tem um óculos mais pessimista, o outro tem um óculos mais otimista. Um vê o copo meio cheio e o outro vê o copo meio vazio. Sobre a teoria da Quarta-lei Theory do Dale, eu tinha a visão mais pessimista. Eu via o copo meio vazio. Mas quando eu cheguei nessa questão aqui da Quarta-lei Theory, ó, tá? Apresentada pelo ICT, onde ele usa o nome da Quarta-lei Shift. Quando a gente pega o significado disso, Quarta-lei está falando ali basicamente da trimestres, né? Trimestres, turnos trimestrais ou alguma coisa do tipo. Se refere a Quarta-lei. Quando eu vou ver o significado de shift, diz respeito à mudança. Então, o que isso quer dizer? Isso já me dá muitas pistas. Isso já me entrega muito o jogo. Trimestral mudança.
trimestral, mudança. E aqui, Quarterly Theory é a teoria trimestral, tá? Teoria trimestral. Preciso montar isso aqui para que vocês entendam onde eu estou querendo chegar. Trimestral. Teoria trimestral. É basicamente os significados das duas expressões. Só que uma traz consigo uma chave. A outra traz consigo um emaranhado de visões. Isso aqui é uma teoria trimestral. Tá uma abrangência nesse tema. Aqui eu tenho uma chave. Quarterly Shift. Mudança trimestral. Logo, quando eu passei a olhar a perspectiva do Dale embasada nessa frase aqui do ICT, não só nessa palavra, tá, pessoal? Mas depois que eu vi as aulas dele e entendi o que ele estava falando, eu entendi. E passei a ver a questão agora como sendo um copo meio cheio. Foi onde eu percebi que a MDX é interessante, vai se repetir, vai acontecer, vai acontecer. XAMD é interessante, vai se repetir, vai acontecer, vai acontecer. Mas esse terceiro padrão aqui, ó, que foi o que me causou meio como uma incredulidade, também vai se repetir, também vai acontecer. Que era basicamente onde não aparecia nenhum desses dois. Onde o Q1 ele revertia ou continuava, o Q2 corria mais ainda, não ficava aquela faixa estreita. Então vinha o Q3 e então no Q3 havia ali basicamente uma acumulação, tá? É uma discrepância, vai andar um pouquinho, Se você usar o que o Dale usou, não é? A engenharia reversa, você vai ver que é só você usar um pouquinho dos quarterlies para frente, ajustar a sua perspectiva, basta ver de um copo meio cheio, basta. Mas só que essa chave que o ICT traz sobre a Quarterly Shift, como é apresentado lá no Core Content por parte do Michael, é bem interessante. Por que é bem interessante? Porque nós estamos procurando uma mudança trimestral. Ou seja, eu tenho 4 quarterlies. Dentro desses 4 quarterlies, sempre quando acontece a virada, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter deixa eu ajustar aqui, deixa eu pegar aqui e trazer para cá. Sempre quando se passa um desses quarterlies, nós vamos ter uma mudança, tá? É simples, como eu sempre repito para vocês, não é fácil, é simples. Sempre quando há uma passagem dos Qs aqui, ó, nós vamos ter uma mudança. Dentro dessa mudança, nós vamos estar então procurando uma operação. E então nós ajustamos nossa perspectiva horária. Então, se aqui é um quarterly diário, onde eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q4, qual desses Qs aqui é mais interessante eu estar trabalhando? Lembrem-se sempre, o ICT é tempo e preço igual a ICT. O ICT é tempo e preço. Então, se o ICT é tempo e preço, dentro desses quarterlies aqui, qual o melhor quarterly, tecnicamente, de você estar procurando estar trabalhando? Q2 e Q3, né? Na perspectiva do AMDX, ou Q3 e Q4 na perspectiva do XAMD. Mas nessa terceira perspectiva aqui, nesse terceiro padrão, que é o X da questão, que é uma variante que muitas das vezes complica muito a mente de todo mundo, qual o melhor de se estar operando? Ou, será que, com essa visualização aqui da mudança trimestral, eu não fico mais calmo e mais pé no chão concernente a essas questões? Eu penso que sim. Por que, David?
Porque se ocorre uma mudança trimestral e você aguarda aqui aparecer uma nova abertura. Quando essa nova abertura acontece, você aguarda uma mudança trimestral abaixo ou acima dessa linha, suponhamos que você quer ver patamares mais altos depois de toda uma análise. Então o mercado abre, cai. Percebeu a mudança? Você já tem perspectiva para entrar. Então, essa palavrinha aqui, ó, ela traz consigo muitas coisas. Muitas coisas. Só essas duas palavrinhas juntas, ela traz consigo muitas coisas. Então, é correto afirmar que, deixa eu anotar aqui para vocês. É correto afirmar que todo dia teremos boas oportunidades. Todo dia teremos boas oportunidades. Porém, lembra lá da régua? Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Todo extremo é perigoso. Perigoso. Cabe ao operador gerir emoções e operações. Aqui entra naquela seara do jogador versus o analista versus o trader. Jogador versus analista versus trader. Cabe a todo e qualquer operador ser um analista / trader e ocultar esse lado jogador. Quando você segue uma sequência lógica da questão, repito, quando você segue uma sequência lógica da questão e suprime esse cara aqui, e suprime ele, você fica mais sensato e pé no chão. Siga a sequência lógica, inicie pelo começo, vá até o meio e depois chegue ao fim. Não entendi, David, não fez tanto sentido para mim. Início. Meio. E então fim. Início, meio e fim. Nós sempre iremos começar pelo começo. Oh, David, isso é muito óbvio. Sim, mas o óbvio também precisa ser dito, porque às vezes muitos esquecem do óbvio. É óbvio, David, mas às vezes o óbvio a gente esquece. Às vezes o óbvio sai da nossa visão. Às vezes o óbvio desaparece da nossa mente. Então você quer às vezes começar pelo fim, ir para o meio, então depois que tudo dá errado, você se lembra que você nem iniciou. Qual é a sequência lógica do início, meio e fim do mercado financeiro? Que eu acho que vocês têm isso na mente de vocês, mas nunca foi dito para vocês explicitamente e até mesmo por mim de palavra sequencial. Eu não lembro se eu já falei isso para vocês, mas muito provavelmente já devo ter falado com outras perspectivas, não tão claramente quanto eu vou falar aqui agora. Mas você não inicia clicando no mercado financeiro. Você inicia analisando. Você inicia analisando. Tá aqui. Depois você vai para o meio. Analisa novamente. E então você vai para o fim. É o trader. Início e meio, o analista tem que falar. Fim, o trader. Quando você começa pelo fim, que é já operando, é esse cara aqui que já está em jogo. Ele já está começando a jogar. Você nitidamente sente uma gama de urgência. Entra o fator impaciência. Então você já entra no mercado financeiro para querer clicar.
Então você vai começa a se perder, começa a ter dor de cabeça sobre isso. Então, psicologicamente falando, a sequência seguida é essa: analista, analista, trader, analista, analista, trader. Não jogador, analista, trader. A questão é 2x1, 2 analistas e 1 trader. 2x1, 2 analistas e 1 trader. E não 1x1, x1. Um jogador, um analista e então um trader. Não é? A questão é 2x1, 2 analistas, um trader. Não um jogador, um analista e então um trader aqui no final, novamente, que é barra início. Certo? Que todos entendam isso. Então, se você tem o hábito de abrir o mercado financeiro e já sair clicando, é preocupante isso. Tome cuidado, porque você pode estar seguindo um caminho bem complexo, vamos dizer assim. Marcelo, sobre essa questão que tu está perguntando, tem um vídeo que vai ser lançado no YouTube recentemente, eu acho que hoje ou amanhã, que deve responder sobre essa tua questão. Tá? Então, a captura de liquidez no Q2 ou Q3, dependendo do AMDX ou XAMD, sempre devemos aguardar a captura de liquidez ou ativo operado ou no correlacionado SMT. Mas eu já vou responder aqui. A SSMT é uma questão bem interessante para se esperar. É como se fosse o santo graal do que o Dale ensina, tá? Como se fosse o santo graal do que Dale ensina. Ainda que não vou tratar tanto sobre a SSMT agora, mas no vídeo que eu vou lançar no YouTube você vai ter como ver essa questão do SSMT bem de cara. Mas as regras básicas e premissas básicas do índice ClearTrader: ou captura liquidez ou reequilibra a ineficiência. Ponto. Ou captura liquidez ou reequilibra a ineficiência. É isso, tá? Então, você quer ver a captura de liquidez no Q2 ou no Q3, dependendo do AMDX ou XAMD. Sempre devemos aguardar a captura de liquidez. Sempre. Ou o equilíbrio de ineficiência. E se isso vem atrelado a uma divergência SMT no translado de cada quartley desse daqui, fica muito melhor ainda, tá? Fica muito melhor ainda. O Lanier escreveu: Marcelo, a captura de liquidez se dá na fase M, manipulação, e ela pode acontecer em qualquer dos Qs. Porém, se acontecer uma acumulação no Q1, é muito provável que no Q2 vá ocorrer a captura de liquidez de ponto-chave do preço. E, na sequência, as fases D e X. Também muito bem pontuado e observado pelo Lanier, tá? Então, essa questão que eu estou trazendo para vocês aqui vai limpar muito a visão de vocês das extremidades. O cara que, tá? Eu não estou falando que está errado, nem que também que está 100% certo. Vocês devem estar escutando isso aí na captura do áudio, quem vai assistir isso aqui gravado, um som no final. É basicamente um liquidificador ali que se está sendo preparado uma vitamina ali, pessoal. Não liguem, relevem. Vamos embora, continuar no assunto. A extremidade da pessoa, ou do homem, ou da mulher que acredita, ou do ser humano que acredita que 100% das vezes o mercado vai ser AMDX, XAMD, está lá no extremo oposto, acreditando que isso 100% vai acontecer sempre. Quando a gente traz essa questão da mudança trimestral aqui, limpar-se-á então nossa visão, em entendendo que sempre quando faz-se a passagem dos quartleys, você tem uma mudança. Você tem uma mudança, e dentro dessa mudança, lhe vem gatilhos para você também estar operando. Lhe vem gatilhos para você também estar operando. Quando essa mudança ocorre, quando esse shift, essa mudança depois do trimestre ou do turno trimestral ocorre, você tem gatilhos para se estar operando. Então, muitas vezes, a gente fica paralisado pensando: eu vou aguardar única e exclusivamente acontecer todo esse diagrama do AMDX ou do XAMD, sendo que dentro dessas questões já aconteceram muito boas oportunidades, e é onde a gente fica com esse medo de clicar, onde a gente fica com essa questão: mas não aconteceu isso dentro disso, mas não aconteceu isso dentro disso, mas não aconteceu isso dentro disso. Sim,
Isso limpa muito a visão, tá? Essa informação que eu estou trazendo para vocês. E que informação é essa? É basicamente que quando ocorre um translado de um Quartley para o outro, vai acontecer uma mudança. Essa mudança é o que? É uma quebra de swing high ou uma quebra de swing low. E então vai nos dar oportunidades para nós estarmos nos posicionando no mercado financeiro. Quando nós nos posicionarmos no mercado financeiro no que diz respeito a isso, então nós podemos estar nos entrando em uma operação, para fazer essa operação, tá? Sem problema e sem ocasião alguma da gente estar fazendo isso. Passou do Quartley, fez a mudança, temos a possibilidade de então estar entrando para operar. Passou do Quartley, fez a mudança, temos então a possibilidade de estarmos adentrando para operar. Passou ao translado aqui do Quartley, fez a mudança, então nós temos a oportunidade de estarmos nos posicionando para operar. Quando nós olhamos o mercado embasado dentro dessa visão, nós conseguimos encontrar muito melhores probabilidades. E limpamos nossa visão de estar sempre esperando o AMDX ou o XAMD, ainda que essa questão aqui, ó, não invalida essas outras duas, e sim ela se complementa com as outras duas. Eu não estou falando que é para vocês abolirem o AMDX, nem abolirem o XAMD. Eu estou falando para vocês prestarem atenção nesta informação, que eu já falei para vocês, e eu meio que sinto que às vezes vocês cagam para ela, vocês não usam ela. Mudança trimestral. Aguardem um shift acontecer. Um Market Structural Shift, que traduzido é uma quebra de swing high ou uma quebra de swing low. Simplesmente isso. Pegou todas essas informações aqui, todos os informes, vamos ver no gráfico isso aqui acontecer. Vamos pegar desde um tempo maior até um tempo menor. MNQ. Ops. Um monthly. Excluir. Perfeito. Vamos lá para um dia. Então, tecnicamente, o que seria isso aqui? Vamos pegar uma exemplificação do ano passado. Tá? Janeiro de 25 até janeiro de 24. Janeiro de 24. Vamos fazer a divisão aqui, pessoal, de 4 frações. 1, 2, 3, 4. Reparem que não casa às vezes 100%. Ó, aqui seria aqui, né? 2 de abril. Vamos fazer corretinho. 1 de abril, 1 de julho, 1 de outubro e então dezembro. Beleza, sem problemas. O que é que nós estamos esperando? É uma mudança trimestral. Abril, esse Q1. Nossa mudança trimestral está aqui. Então eu vou procurar o quê? Trabalhar mais alto. Sei lá, nesse gap aqui, vamos supor. Stop no fechamento do gapzinho aqui. 2,75 mais ou menos. 2,75. Próximo Quartley, aqui. Mudança, né? Deixa eu escrever aqui para ficar óbvio e bem claro na visão de vocês. MSS. Mudança. Tá aqui. MSS. Oportunidade. Mais ou menos aqui nos 50% desse consequent encroachment do rejection. Stop aqui acima. Alvos mais abaixo. Olha como fica bem interessante. A primeira mudança depois do acontecimento no Quartley. A primeira mudança. Primeira mudança, Vral. Primeira mudança, Vral. Ó. Próximo Quartley aqui. Primeira mudança.
oportunidade. Temos algumas situações aqui, né? Estamos tratando do patamar diário. Podemos então considerar esse rejectionzinho aqui. Esse rejectionzinho aqui para operação. Reparem que ele não dá um gatilho nítido e óbvio no patamar diário, mas essa faixa aqui é uma faixa de reject, uma faixa de mitigate, uma faixa de break and block. Essa reinteração aqui fica viável para se pegar uma operação. Haja vista, vocês não operam no patamar diário, né? Vocês não clicam no patamar diário. Estou fazendo uma exemplificação aqui como se esses quarterlies aqui fossem quarterlies intradiários. Então reparem, no ano passado, tá? No primeiro quarterly, uma mudança, bons patamares e níveis para se trabalhar comprador. No segundo quarterly, primeira mudança, bons patamares e níveis para se trabalhar uma venda. Terceiro quarterly, uma mudança, bons patamares e níveis para se trabalhar uma venda. Próximo quarterly, ó. Próximo quarterly, tá aqui. Onde é que está a primeira mudança desse quarterly aqui, pessoal? A primeira mudança que está acontecendo nesse quarterly aqui. Ela está mais ou menos aqui, ó. Aqui. Quando essa mudança acontece, vocês reparam que entra muito em voga o quê? O OTE. Por exemplo, aqui. O OTE aqui. Ó. O OTE depois da mudança. Aqui. Ou podendo ser até mesmo aqui, né? Essa acoplação aqui. O OTE aqui, ó. Reparem, entra muito essa questão do OTE, Optimal Trade Entry. E aqui, nesse último quarterly, não foi diferente. Ó. Nesse último quarterly aqui não foi diferente. Mudança, patamar barato, encontra boas matrizes ali de desconto, stop lógico e técnico abaixo. E então, alvos mais acima. Alvos mais acima. Existe uma frase que se adita muito por quem opera ICT e por quem entende do ICT, que é: o mercado ele é fractal. O mercado ele é fractal. Se o mercado ele é fractal, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês em um patamar diário, vocês podem e devem replicar isso em patamares menores. Então reparem, em 4 oportunidades do ano, tá? Vamos supor que eu arrisquei 1%, mas aqui a gente está falando de uma assertividade de 100%. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é um santo graal que deva acontecer. Estou dizendo que pode, não que deve acontecer. Se a gente está falando de uma assertividade de 100%, arriscando 1% da nossa conta, aqui eu tive um retorno de quase 7%. Aqui eu tive um retorno de quase 15%. Aqui eu tive um retorno de quase 6%. E aqui eu tive um retorno de quase 3%. Então 3, 9 com 15, 24. 24 com 7, 31% ao ano. Qualquer opções que vocês vão comprar, de ações ou alguma coisa que retorne 31% ao ano, já é algo muito bom. Qualquer ativo, qualquer questão que vocês vão trabalhar dentro do mercado financeiro. 31% ao ano é uma maravilha. Fora outras oportunidades que nós tivemos aqui, né? A mudança no patamar de entrega, então o mercado foi embora e assim sucessivamente. Mesma coisa para o próximo ano. Mesma coisa para o próximo ano. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, abril. Tá aqui. Mercado abril. MSS. Temos um bem aqui. Ó. Como eu falo para vocês, as extremidades são perigosas. Poxa, David me falou que se acontecer um MSS depois do patamar de abertura do quarterly, eu vou vender minha casa e vou entrar em um trade. Eu não falei isso, pessoal. Eu não falei isso. Eu falei que as extremidades são perigosas e que você precisa sempre estar com o seu radar analítico ligado. Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei.
Quando há essa mudança aqui, a gente está enxergando isso aqui, ó. Porém, se vocês prestarem atenção, nessa subida aqui, o que é que está acontecendo aqui, ó? Uma mudança para cima. E o que é que eu sempre falo para vocês? Prevalece o swing que está mais recente quebrado. O que seria isso, David? Prevalece o swing que está mais recente quebrado. Ou seja, essa quebra mínima aqui, ó, cancela a venda. Passa a ver esse novo range expansionário aqui, ó. É essa a forma de se ler. Então você tem essa visão aqui. Vamos lá, uma compra na 62, stop aqui na mínima, alvo acima disso aqui. Mais ou menos 1,70 para 1, quase 2 para 1, até chegar a oferecer e ofertar um 2 para 1 nesse patamar aqui do ano. Então a gente vê que no decorrer disso daqui acontece uma outra mudança chave aqui, né? Acontece uma outra mudança chave aqui, só levando em consideração swing, sem levar em consideração seeds, nem nada. Então o mercado vai e faz o que? Despenca. O mercado vai e despenca. Qual seria a forma correta de se ler, de se pegar uma oportunidade aqui, David? Nesse nível de gap aqui já ajuda, tá? Uma boa oportunidade de venda nesse nível de gap aqui, 50% dele. Stop aqui acima, então alvos um pouquinho mais abaixo. Isso aqui foi no início do ano. Reparem, se o operador, pessoal, se o operador não domina isso daqui, ele vai se perder, ele vai tomar stop. É algo que aos olhos dos senhores pode parecer bobo, pode parecer besteira, mas é a bobagem e a besteira, e tão simples que vocês ficam tomando stop por besteira. Só a tranquilidade de saber ler um swing high e de saber ler um swing low e de ter a informação e no seu repertório comportamental de que sempre o swing mais recente é o que vai prevalecer, já te livra de muita coisa. Já te livra de muita coisa, de muitas informações. Então, reparem como aqui também eu tenho uma questão de OTE, no que diz respeito a mais ou menos isso daqui, ó. E assim sucessivamente. Reparem, os próximos 3 meses, o ponto de abertura se está aqui, ó. 1, 2, 3. Julho. Onde é que está o MSS? Abril, caiu. Primeiro MSS aqui, desse quarterly, tá aqui, ó. Sem medir errar. MSS, retornou no MSS, stop abaixo desse candlezinho aqui, alvos mais altos. Olha lá. Vral. Próximo quarterly que está acontecendo aqui. Preço de abertura. Onde é que se está o primeiro, ó, a primeira mudança, né? Primeira quebra de estrutura. Está aqui, ó. Primeira mudança de estrutura. Está aqui. Isso é o que? Isso é um MSS. O que seria isso daqui? Não seria uma compra? Chegou a pagar pelo menos um 3 para 1. Como eu já bati muito na tecla de vocês, vocês têm que ter um risco-retorno, não vou dizer fixo, né? Mas inicialmente, vocês têm que ter uma visão de risco-retorno bem clara. Estou buscando o quê? 4 para 1, 3 para 1, 2 para 1? Estou buscando o quê? Então vai lá. Olha como quando ele cai, ele já cai fazendo essa invalidação aqui, ó. Essa invalidação. Poxa, então agora eu vou procurar venda, né, David? É e não é. Porque quando vocês veem, vocês não veem o mercado dando indícios, né, de queda nesse patamar diário aqui, nesses candles, nessas exemplificações que eu estou dando para vocês. Vocês não veem nenhum gatilho de venda nesse patamar, com esses candles que temos aqui. Muito pelo contrário, nós temos o que acontecendo aqui? Uma nova mudança. E então, uma nova perspectiva entra na visão, que é essa daqui, ó.
Já quando isso aqui acontece, vamos levar em consideração que você é um operador novato. Poxa, veio aqui, você vendeu, tomou stop. Tomou stop aqui, pensou que depois desse MSS para baixo aqui, traçou o range, você vende de todo jeito. Que tem pessoas que fazem isso. Quebrou o MSS, voltou em patamar caro, vou tacar a venda. Vai quebrar a cara. Mas vamos supor que você quebrou a cara aqui. Quando isso aqui acontece, você tem que ter sempre em mente: o último swing quebrado é o vigente. O mercado volta abaixo. Você compra na 62, bota o stop aqui, você compra lá na 79, enfim, aí são questões e questões. O que é que eu quero provar e comprovar para vocês aqui? É que sempre quando ocorre um translado de um Q para o outro Q, nós temos uma mudança no patamar de entrega. Nós temos um MSS. Esse MSS, muitas das vezes, vai levar e fazer com que o mercado prossiga avante. Vai levar e fazer com que esse mercado prossiga avante. Como vocês bem podem ver e observar. Dentro de 2 anos, exemplificando aí dentro dessa questão de Quartley. Pegamos 2 anos e fizemos isso. Mas o mercado, não é contente do tudo que eu já mostrei para vocês, eu ainda mostro mais ainda. O mercado, ele é fractal. Sexta-feira, não, 18 horas, 18 horas. Quinta-feira, 18 horas. E para. É isso mesmo? Sexta-feira. 18 não. 0 horas. Saibam dosar as expectativas dos senhores. Uma coisa é um diário. Outra coisa é 1 minuto. Q1 abriu, quebrou swing low, ó. A primeira quebra tá aqui, ó. A primeira quebra tá aqui, tá? A primeira quebra tá aqui. A primeira quebra tá aqui. Olha como o mercado chega a pagar um 3 para 1. Só que não contente, você deixa voltar tudo e ele estopa. Não contente, você deixa voltar tudo e ele estopa. E 90% das vezes, vale a pena esperar o retorno em OTE de expansão e 70% das vezes vai respeitar e seguir no movimento. Relembrei dessa sua aula. Está correto, por isso sempre aguardo o retorno em um prêmio, um desconto para as entradas. Sim, está correto. É um cerne da questão. Primeira mudança. Olha a probabilidade de ser um bom trade. Um 3 para 1. Próximo Quartley. Preço de entrada até as 6 da manhã. Primeira mudança. Olha a probabilidade de ser um bom trade. 3 para 1, 6 para 1, só operando a abertura de Quartley. Não estou olhando se foi XAMD, se foi AMDX, nem nada. É algo que pode complementar ainda mais. Certo? Pode complementar ainda mais. Como assim, David? Pode complementar ainda mais. Esse Q1 aqui, nós temos que fazer o quê? Dividi-lo em terços. Dividimos ele em terços. Eu sei que meu primeiro terço ele é excluído, então eu fico com os 2 terços restantes. Então eu tenho esses 2 terços aqui. E eu sei que o mercado ele faz uma mudança aqui abaixo do preço de abertura desse Q1. E o mercado vem, abre o Q2, cai um pouquinho, faz essa mudança. Essa probabilidade de vir buscar essa máxima desse Q1 aqui é muito alta. Nós somos operadores, nós trabalhamos com probabilidade. Então o mercado vai buscar esse patamar em um excelente trade. Próxima mudança. Próximo Quartley, né?
Tá bem aqui até meio-dia. Primeira mudança. Ela tá bem aqui, ó. Bem na linha de abertura. $2,5. Não só 2,5, né? Volta. E ainda teria voltado a pagar os seus 3 alguma coisa para 1 depois de retornar quase tudo, tal. Mas estamos levando a partir da premissa de que é o stop ou gain. Não vou movimentar meu BR, não vou fazer nada. Stop ou gain. Então o mercado vai lá, ó. Chega até a pagar mais nessa primeira mudança, né? Chega até a pagar ali depois de retornar tudo e estopar. Chega até a pagar aí sem essa vela de notícia aqui, sem essa vela de abertura de mercado. Chega a pagar um 8,19 para 1. Q4. Preço de abertura, ó. Preço de abertura. Primeira mudança que acontece nesse Q4. Aqui, ó. Aqui. Voltou nesse gap, vamos supor que nós compramos aqui nesse gap que foi o mais lógico. Stopzinho abaixo, 2 gaps atrás. Um 8 para 1 também, durante o decorrer dessa tarde. Então entendam, rapazes, entendam, senhores, entendam, senhoras, entendam, crianças, entendam, jovens. Não sejam extremistas. Não sejam extremistas. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Quando vocês compreendem isso, lembrando, existe o AMDX e existe o XAMD. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um Q a mais, é um plus a mais, que muitas das vezes vocês deixam guardado dentro da gaveta. E é uma arma absurdamente interessante para ser atrelada, é uma ferramenta interessante para ser atrelada dentro do mercado financeiro. Então eu tenho a Quarterly, dentro da Quarterly Theory que o Dale ensina. Se você quer ter um Q a mais, um plus a mais, ei-lo aqui. Quarterly Shift, como o ICT ensina. Fez o translado, procure uma mudança. Mudança trimestral. Eu já ensinei para vocês que o mercado ele trabalha sobre a premissa do ou da captura de liquidez e da ou do reequilíbrio de ineficiência. O mercado trabalha embasado nisso. Ele captura a liquidez e ele reequilibra a ineficiência. Ele captura a liquidez e ele reequilibra a ineficiência. Mas eu não quero que vocês acreditem em mim, tá? Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não sou o detentor da verdade. Peguem essa informação que eu estou dando aqui para vocês e vão para o gráfico de vocês. Vão para o gráfico de vocês. Vão para o gráfico de vocês. Vejam se isso daqui não é aplicável. Vejam se isso daqui não pode ser replicável. Pode e vai ser replicável. Olhem como, quando eu faço esse Q2 aqui, Q3 no caso, e eu divido esse Q4, esse Q3 em 4 partes, mas aqui já estou entrando em uma seara muito complexa, que é a seara dos scalpers, né? Estou entrando numa seara muito complexa. Vamos supor, aqui eu tenho uma abertura de Quarterly. É o Q2 do Q3. Aqui eu tenho um MSS. Primeira mudancinha. Aqui eu tenho um scalper. Aqui eu tenho um scalper. A abertura de 9,30 já não fica algo tão interessante, porque não fica 100% verdadeiro, por conta desse sempre esse 9,5 aqui tende a fazer uma manipulação absurda. Mas vamos usar aquela velha frase: o pavio faz o estrago, o corpo conta a história. Preço de abertura. Primeiro MSS. Tá para cima. As prévias, você não vai querer operar. Próximo MSS está para baixo. Ah, David, quebrou aqui, eu vou comprar cegamente e colocar o stop aqui abaixo. Você estopa. Ah, David, quebrou para baixo, eu vou vender cegamente. Colocar o stop aqui acima. Você estopa. Mas
Vamos usar a premissa de que não foi 9,30, de que não teve nada aqui, tal, quebrou. O corpo tá aqui. Você vê que o corpo não vai buscar esse pavio. E então dá prosseguimento. Tá? Você vê isso? Quando eu falo pra vocês que o mercado é fractal, porque o mercado é fractal, pessoal. E não é fractal brinquedo não, é fractal de verdade. Tá? Mas saibam, quanto menor o tempo gráfico, mais scalper isso está sendo. E se você tem um problema em operar scalper, se você fica nervoso, se você fica suando frio, não tem estômago para poder visualizar um scalper, recomendo que vocês não saiam de no mínimo M5 ou M15. Beleza, pessoal? Então, para fechar essa aula de hoje, o que é que eu quero dizer para vocês? Não sejam extremistas, tá? Não pensem que o copo sempre vai estar meio vazio e também não pensem que o copo sempre vai estar meio cheio. Vocês têm que encontrar um equilíbrio no meio disso. Isso que faz vocês evoluírem na vida de vocês. Sempre busque estar limpando as suas lentes. Será que as suas lentes dos seus óculos não estão sujas? Será que as lentes dos seus óculos não estão sujas? Você precisa fazer uma limpeza dessas lentes? Eu penso que todos nós precisamos sempre estar fazendo uma manutenção das lentes dos nossos óculos, pessoal. Então a aula de hoje que eu queria trazer para vocês é basicamente essa diferençazinha, que acaba sendo uma diferença enorme no quesito da Quartley. É você entender que o Dale mostra muito sobre a Quartley Theory. Quando você vai para o criador de tudo isso, não estou aqui criando fatos nem nada, fatos são fatos. Vão no YouTube do ICT, procurem o Core Content, assistam lá as aulas dele sobre Quartley Shift. Não acreditem em mim, vão ver o que o Michael está dizendo. Não acreditem nem em mim, nem no Michael. Vão para o gráfico de vocês e vejam isso daqui, tá, pessoal? Então, forte abraço para vocês, bom domingo, bom final de semana para todos vocês, tá? Creio que se eu tiver um tempinho livre, amanhã à noite a gente vai fazer uma abertura da semana, né, que é o ano da Ásia, pra gente basicamente ver o que é que pode estar acontecendo, fazer algumas marcações, tá? Vamos meio que normalizar a partir de então, sempre um planejamento semanal no domingo à noite ali. Não só no domingo à noite, mas às vezes, domingo à noite a gente acompanhando a abertura do Q1 e assim sucessivamente, tá? Forte abraço pra você. Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos agora para algumas atualizações aqui. Já vi que eu estou um pouquinho sumido aqui do YouTube, mas a partir de agora vamos voltar aos trabalhos. Eu venho ensinando para vocês algumas questões sobre a Quartley Theory do Dale. E eu quero mostrar para vocês como essas questões se repetem dia após dia, semana após semana, meses após meses, anos após anos. É isso mesmo que você está ouvindo. O mercado ele é cíclico. Quando ele acaba um ciclo, ele inicia outro ciclo. Quando o mercado termina um parâmetro, ele inicia outro parâmetro. Quando o mercado termina um modelo, ele inicia outro modelo. Quando você coloca isso na sua mente e fixa isso dentro do seu cérebro, você vai compreender o que eu estou querendo passar para você. Quando eu trouxe para vocês aqui o ensinamento da Quartley Theory, que outrora eu não falaria sobre, mas como eu vi que basicamente é tudo que o ICT fala, só que explicado dentro de uma ótica de vista do aluno do Michael. Então eu resolvi trazer aqui para vocês. E uma das questões bem interessantes que o Dale ele traz, que o Dale ele aborda, é simples e unicamente uma questãozinha que nós já temos aulas aqui, que é sobre o SSMT, Sequential Smart Money Tool ou Sequential Smart Money Technique, que é basicamente a ferramenta do dinheiro inteligente ou a técnica do dinheiro inteligente. Mas esse sequencial que o Dale ele traz, que o Dale ele fala, diz respeito sobre a divergência SMT que acontece no translado de cada ciclo. Ou seja, nós pegamos uma tríade de mercado, nós pegamos 3 mercados ou 2 mercados, mas fique à vontade e ache bem recomendável a partir de agora você estar analisando aí
3 mercados. Então, qual é a receita básica para você que ainda é um tanto iniciante e neófito no mercado financeiro? Você vai pegar 3 mercados correlacionados. Como assim, David? Eu não sei o que é correlação, eu não sei o que são essas expressões ainda de correlacionado como você está me dizendo. Por exemplo, pessoal, o mercado financeiro é ensinado pelo Michael, não é? É uma analogia bem interessante que eu gosto sempre de utilizar, que ele é igual aos barcos na maré. Se a maré do mar está subindo, todos os barcos vão subir junto com a maré. Se a maré está baixando, todos os barcos vão abaixar junto com a maré, certo? Então, o que é que acontece? O mercado financeiro é o grande mar, certo? Nós temos diversificações de mares. Por exemplo, nós temos o Forex, nós temos os índices, nós temos as criptomoedas, nós temos a B3, nós temos uma infinidade de mares, correto? Mas todos os barcos que estão dentro daquele mar, se a maré sobe, tendenciosamente, eles tendem a subir com a maré. Se a maré baixa, tendenciosamente, eles tendem a baixar com a maré. Então, quando você pega essa analogia sobre correlação e amparado com o que o Michael fala de analogia da maré alta e baixa, que os barcos que estão dentro dessa maré sobem ou baixam através disso, o que é que a gente pode entender, pessoal? São mares e mares. Ou seja, se você pega um mar positivo, é quando a gente fala que todos os ativos começam a se movimentar de igual modo. Se um ativo está em uma tendência altista, todos os ativos que estão dentro daquele mar ou dentro daquele cesto, ou todos os barcos que estão dentro daquele mar e maré, eles tendem a estar subindo. Todos os barcos que estão dentro dos mares contrários a esse, eles tendem a estar caindo. Então isso é a correlação positiva e correlação negativa. Correlação positiva quando o mercado ele se movimenta de igual modo, ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma infinidade de ativos correlacionados ao MNQ. Vocês reparam nitidamente que o mercado aqui está fazendo essa movimentação. Todos os ativos que estão dentro do mesmo mar que o MNQ, todos os barcos que estão dentro do mesmo mar do MNQ, eles tendem a se movimentar de igual modo, ou seja, MES, que é o S&P, comparado ao Nasdaq, e o Dow Jones, na teoria, era para eles estarem também fazendo uma repetição desse movimento ascendente. Era para eles estarem fazendo uma movimentação desse movimento ascendente. Quando a gente entende essa primeira parte sobre a divergência SMT, a gente entende isso aqui bem interessante, tá? Isso aqui são as correlações positivas. Uma tríade de mercado que se movimenta para a mesma direção quando essa direção está em uma alta ou em uma baixa. Isso é chamado de correlação positiva, tá? É uma tríade de mercado que tem uma correlação positiva. Quando vocês pegam e vocês observam, e vocês analisam que essa tríade de mercado comparado a uma correlação negativa é mais ou menos isso. Quando essa cesta de ativos está subindo, está ganhando novos patamares, novas altitudes, a outra cesta de ativo ou outro mar está ganhando patamares mais baixos. Isso aqui, ó. Certo? Está ganhando isso daqui. Então, enquanto um sobe, o outro desce. Pensa que isso aqui é o mesmo instante no tempo. Onde aqui nós estamos em uma tendência de alta e aqui nós estamos em uma tendência de baixa. É isso que acontece, tá? A correlação negativa é isso. Enquanto esse sobe, esse aqui desce. A correlação positiva é, enquanto esse sobe, todos sobem. E o que é a técnica de dinheiro inteligente? O que é essa técnica, David? É basicamente uma quebra nesta correlação. Vamos supor que o mercado começa a subir aqui. Uma quebra na correlação é quando um dos 3 ativos que estão ganhando patamares mais altos resolve não repetir a sequência. É como se fosse uma quebra no algoritmo. O algoritmo vem seguindo um padrão, certo? Quem entende de informática, quem entende de programação sabe do que eu estou falando. O algoritmo vem seguindo uma padrão binária. Quando chega em determinado momento que esse padrão binário ele é quebrado, há uma quebra no algoritmo.
tá? Então é meio que como se fosse um sinal. Poxa, todos os 3 ativos estão fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Daqui a pouco 2 ativos faz topos mais altos e um resolve não renovar topo. Ou seja, houve uma quebra no código do algoritmo, certo? Houve uma quebra no código do algoritmo. Mesma coisa na correlação negativa. Enquanto um ativo vem fazendo fundos e topos cada vez mais baixos e o outro vem fazendo fundos e topos cada vez mais altos, quando o que tem a correlação negativa renova fundo e esse daqui não renova topo, a gente fala que houve uma quebra no algoritmo, houve uma quebra no código do algoritmo. Então você entende que isso aqui é uma ferramenta de dinheiro inteligente. Os grandes estão muito provavelmente manipulando o mercado quando isso acontece. E geralmente isso vai acontecer dentro de níveis chaves. O que é um nível chave, David? É um nível em tempo maior, é um nível em tempo mais alto. Volte alguns vídeos atrás e você me verá falando sobre essa questão de nível chave. Entendido aqui o que é correlação, entendido aqui o que é a ferramenta de dinheiro inteligente, que é essa quebra no código do algoritmo, vamos entender mais a fundo com exemplos dessa semana e com exemplos que eu usei com o meu Masterclass para poder trazer para eles aqui algumas visões de leitura bem afiadas. A gente vai utilizar justamente essa questão da divergência SMT sequencial, certo? Divergência SMT sequencial. Divergência do dinheiro inteligente sequencial. Que diz respeito ao quê? Pensa comigo que existe 4 quartiles, como vocês já aprenderam aqui. Existe o Q1, existe o Q2, existe o Q3, existe o Q4. Essa divergência SMT, ela vai acontecer no translado de um quartile para o outro. Ou seja, do Q1 para o Q2, os 3 ativos renovaram fundo. Perfeito, está alinhado. Do Q2 para o Q3, os 3 ativos renovaram fundo novamente. Ok, está alinhado. Do Q3 para o Q4, 2 ativos renovaram fundo e um não renovou fundo. Opa! Há uma quebra no código desse algoritmo. Esse algoritmo não está seguindo o script como manda as regras. Então é aqui onde o Michael ele fala, ó, você pode muito bem utilizar a letra T como sendo tool ou technique, como sendo uma ferramenta ou como sendo uma técnica. Eu entendo que essas duas questões se complementam, porque uma ferramenta é uma técnica dentro do mercado financeiro. E uma técnica também é uma ferramenta dentro do mercado financeiro. Então, fica bem mais fácil de entender isso quando você entende que o mercado ele é fractal. Ou seja, se uma técnica na mão de quem realmente sabe utilizar vira uma ferramenta na mão de quem realmente sabe utilizá-la vira logo uma técnica. Então, eu penso que esse T ele meio que se complementa entre sendo ferramenta e técnica, tool ou technique, tá? Então, o que foi que eu fiz? Vocês reparam que eu estou um pouco sumido aqui do YouTube, estou sem gravar alguns dias por conta de algumas questões pessoais, algumas questões particulares, mas eu resolvi, na noite de quarta-feira, da noite da quarta para quinta, fazer uma rápida análise com o meu Masterclass para a gente dar uma lida no mercado, então a gente trocar algumas ideias. Quando a gente vai lá para o mercado, eu disse uma frase para meus alunos que eu sempre repito, tá? Eu sempre repito essa frase para quem quer que me ouça dando aula particular e assim sucessivamente. Nós temos que sempre começar pelo começo. Anote isso daqui, isso aqui é um insight muito interessante. Nós temos que sempre começar pelo começo. Por que nós temos que começar pelo começo, David? Você pode estar se perguntando isso, pode ser uma pergunta óbvia, mas o óbvio, ele tem que ser dito, ele precisa ser dito, ele precisa ser falado. Você não pode começar pelo meio e você não pode começar pelo final. No mercado financeiro, você tem que começar pelo começo. E o que é um começo, David? É você parar, sentar, analisar toda a técnica que você está se predispondo a colocar em pauta, a colocar no mercado financeiro e só então começar a ir para o meio, que é o quê? Você fazer suas marcações, você fazer suas leituras, para então você vir para o final, que é o clique na operação. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós temos três mentalidades. Nós temos a mentalidade do jogador, nós temos a mentalidade do analista e nós temos a mentalidade do trade. Jogador, analista e trade. Jogador, analista e trade. Você quer ter a mentalidade
do analista e do trade, nunca do jogador, tá, pessoal? Então, quando vocês pegam essas informações aqui, quando a gente vai observar dentro do mercado financeiro o que ele fez no decorrer desta semana, vocês vão ver que quase tudo que eu ensinei para vocês sobre a teoria da Quartley Theory foi replicado nesta semana. É isso mesmo. Então vamos para o gráfico. Deixa eu fazer as marcações aqui para já mostrar para vocês de imediato, assim que o gráfico ele abrir, o que foi que a gente teve essa semana na Quartley Theory. Tá? O que é que a Quartley Theory ela nos proporcionou essa semana, embasado em tudo que a gente foi lá e mostrou para vocês até o presente momento. Não acabou ainda, eu acho que eu tenho para mais de 50 vídeos para postar só dessa teoria da Quartley Theory, de conteúdos, de ensinamentos, de refinamentos e assim sucessivamente, mas a gente vem trazendo eles aos poucos, gradativamente. Isso aqui não se trata de uma corrida de 100 metros rasos, você não vai fazer isso aqui em 4, 5, 10 segundos. Isso aqui se trata de uma maratona. Você precisa de preparo para poder terminar essa maratona. Que, claro e óbvio, nós sabemos que nunca terminamos essa maratona. Sempre temos que estar evoluindo, crescendo no conhecimento e crescendo na expertise. Muitas pessoas ficam presas ao dogma do seguir tudo fielmente à linha do que o Dale ele fala e do que o Dale ele ensina. Eu tenho o pensamento comigo e carrego comigo esse estilo de pensamento, que as extremidades são perigosas, certo? As extremidades são perigosas. Seguir isso fielmente à risca é um tanto quanto arriscado. E seguir isso, dizer que isso não funciona, também é um tanto quanto arriscado. Então pensa comigo, antes da gente começar a destrinchar aqui algumas questões sobre a Quartley Theory, isso aqui. A vida, ela é basicamente essa linha, ó, onde nós temos 8, deixa eu fazer isso aqui bonitinho, onde nós temos 8 e onde nós temos 80. Os extremos são perigosos, e você sabe disso. Então, eu não posso ser hipócrita e falar, certo? Com o tempo vem a maturidade, saibam disso. Eu não posso ser hipócrita e falar que a Quartley Theory não funciona de jeito nenhum. Eu estaria nesse extremo aqui, ó. E também eu não posso ser hipócrita em dizer que tudo que o Dale fala acontece fielmente sempre. Isso é hipocrisia. Isso é falta de sabedoria. Nós temos que aprender a andar equilibrado dentro dessa linha. Nem no 8, nem no 80. Levem isso para tudo que vocês aplicam na vida dos senhores. Certo? Nem 8, nem 80. Aprenda a andar no meio dessa reta aqui. Por quê? Se vocês forem observar, o Dale ele fala que existe basicamente duas configurações do algoritmo. Existe o XAMD e o AMDX. AMDX. O Dale fala isso. Ah, David, e não é só isso? Não. Por quê? Tem algumas vezes que vocês verão, pessoal, que o Q1 ele começa correndo muito, o Q2 também corre muito, e assim começa o ciclo de não encaixar no que o Dale fala. AMDX, XAMD. E eu acho e penso que eu vou trazer aqui uma resposta para muitos dos alunos que não entendem o porquê isso acontece, dentro dessa questão que o Dale trata e do que o Dale ele aplica, de uma forma bem clara aqui no YouTube, para que todos vejam que você aplicar uma coisa de uma forma extrema é perigoso. Você pode perder sua conta, você pode quebrar sua conta, você pode levar sua conta para o beleléu. Você pode realmente ir para o barro, para a merda, certo? Se você acredita realmente demais em uma teoria ou se você desacredita demais dela, você pode estar perdendo o que há de bom ali, certo? Então, tudo que há de bom, analise e retenha o que faz sentido para você. Quando eu comecei a estudar essa teoria da Quartley Theory, uma das questões que me chamou bastante atenção foi essa do Dale falar sobre o AMDX e o XAMD. E isso não me encaixava na mente, vamos dizer assim. Isso não fazia tanto sentido para mim. Certo, claro,
há alguns diagramas do gráfico, do algoritmo, que a gente vê o AMDX funcionando, que a gente vê o XAMD funcionando, porque são realmente ali configurações verídicas. Quando vocês ouvem o Dale falando que ele fez uma engenharia reversa do que o Michael explica sobre o perfil diário, faz total sentido, tá, pessoal? Faz total sentido. Mas eu cheguei a um ponto que eu comecei a analisar, e comecei a estudar, e comecei a ver, de que às vezes o Q1 ele nem acumulava e ele nem continuava ou revertia. E quando isso acontecia, o que é que eu quero dizer aqui? Eu acho que eu não me fiz entender tanto. Eu cheguei à conclusão de que havia vezes que o Q1 ele acumulava, vamos ser mais claros aqui e destrinchar melhor para vocês. Eu cheguei à conclusão de que às vezes o Q1 acumulava, o Q2 manipulava, o Q3 distribuía, o Q4 revertia ou continuava, certo? Mas havia vezes que quando a gente ia para essa segunda configuração aqui, ó, onde eu via o Q1 em uma nítida continuação ou reversão de mercado, quando chegava no Q2, continuava mais ainda. E chegava no Q3, aí a gente via que o mercado lateralizado, dentro dos parâmetros que o Dale passa, sobre horário, sobre quesitos de dias e assim sucessivamente. Então meio que surgia um terceiro padrão aqui. Terceiro padrão. E dentro desse terceiro padrão, muito me chamou a atenção. Por quê? Então eu comecei a destrinchar o material do ICT, o material do ICT, tá? Se vocês forem prestar atenção no Core Content, o Michael vai ensinar tudo sobre essa questão aqui da Quarterly. Tudo mesmo. Quais são as diferenças da Quarterly Theory do Dale, tá? QT do Dale para o QT do ICT. ICT. Pessoal, eu não estou falando história de carochinha aqui, tá? Não acreditem em mim, melhor dizendo. Vão no YouTube e vejam isso aqui lá no Core Content do ICT. Se vocês pegarem a disparidade de tempo, o Core Content do ICT aconteceu em 2016 e 2017, onde ele apresenta o Quarterly. O Quarterly que o Dale apresenta, o Dale vem mostrar dentro aí de 2023/24. Quando a gente vê que o Dale ele coloca o nome da teoria de realmente Quarterly Theory, sem problema nenhum. Quarterly Theory do Dale. Mas quando vocês vão ver o material do ICT, vai estar dessa forma aqui, ó. Quarterly. Isso aqui é o pulo do gato. Shift. Tá sim no YouTube do ICT. Se vocês pegam em uma breve análise, qual é a palavra que muda tudo aqui? Qual é a palavra que muda tudo nesse contexto aqui, pessoal? Quarterly Shift. O que seria shift, David? O que seria shift em inglês? Vamos ver, por gentileza, comigo? Vamos jogar aqui no tradutor para que vocês entendam. Quarterly Theory do Dale. Teoria trimestral do Dale. Teoria trimestral do Dale. E qual é a palavra que muda para isso aqui que o Dale apresenta? Quarterly Shift. Desculpem, copiou só a palavra texto. Vamos escrever. Quarterly Shift. Inner Circle Trader. Claro, turnos trimestrais. Mas quando vocês pegam as palavras separadas aqui, para que vocês entendam. Quarterly. Trimestral. Shift. Mudança. Certo? Mudança. Eu não quero que vocês levem em consideração a tradução disso daqui. Turno trimestral. Eu quero que vocês peguem o significado de cada palavra, trazendo para um bom português. Quarterly. Trimestral. Shift. Mudança. Então vamos pegar isso daqui e vamos pensar assim.
Pensem comigo desse jeito aqui. Mudança trimestral. Pensem comigo dessa forma aqui, ó. Foi esse pensamento aqui que eu tive. Esse insight que eu tive aqui quando eu fui estudar a Quartley Theory do Dale. E quando aparecia basicamente esse terceiro padrão aqui, onde o Q1 expandia ou revertia, Q2 fazia a mesma coisa, continuava expandindo ou continuando, e logo desconfigurava tudo, eu já ficava perdido, já não me encontrava mais, já não sabia o que fazer. Foi onde eu corri para o ICT e comecei a estudar o ICT. Foi nessa época onde vocês, quem me conhece há um bom tempo, vai me ver meio que crucificando o Dale, tá? Não gosto do Dale, não faz sentido, isso, aquilo, outro, tal, blá, 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 tá? Foi nessa época. Por quê? Eu via que isso aqui não funcionava. Porque, grande maioria das vezes, o ativo que eu operava, aparecia muito esse terceiro padrão. Poxa, tá aparecendo esse terceiro padrão. E quando eu fui para dentro do material do ICT, foi onde eu vi essa pequena diferença sutil. Ela é bem sutil mesmo. Mas quando se observar ela de uma forma bem interessante, vocês verão que é algo de outro mundo. É algo de outro mundo. Como assim, David, algo de outro mundo? Prestem atenção. O Michael, quando ele vai apresentar a teoria da Quartley Shift, lá no seu curso Core Content, ele vai basicamente predizer uma coisa bem interessante. Abre aspas, basicamente, tá? Traduzindo aqui com o que eu entendi do que o ICT falou. Abre aspas. O mercado, ele tem que ser dividido, ele tende a ser dividido, ou você vai dividir ele em 4 partes, de 3 meses cada. 3, 6, 9, 12. Fazendo aí turnos trimestrais nessa divisão do mercado financeiro. Dentro desses turnos trimestrais, sempre que acontecer uma mudança de turno trimestral, isso são palavras do ICT, palavras do Michael, palavras do criador de tudo isso aqui. Não vou dizer criador, mas do cara que organizou e do cara que expôs esta verdade que fez com que ela ganhasse tanta repercussão dentro do mercado financeiro. Então, abre aspas, você vai pegar e vai dividir um ano em trimestres. Cada trimestre, ali, 3 meses, e vai dar um total de 4 trimestres. Você não vai ver o Michael falando sobre Q1, Q2, Q3 ou Q4. Para ele é mudança trimestral. Tá? Para ele é mudança trimestral. O que é que o Michael ele fala? Olha, pessoal, prestem atenção, sempre no translado de um Quartley para o outro, tende a acontecer uma mudança. Tende a acontecer uma mudança. Nítida e óbvia e claramente desta forma sim. Na mudança de cada Quartley, na passagem de cada Quartley, tende a acontecer uma mudança, um shift. E então, nesse translado de Quartley para Quartley, quando você identificar esse shift acontecendo, muito provavelmente está acontecendo um reajuste no algoritmo. Uma programação dentro do algoritmo está sendo ativada, vamos dizer assim. Então, quando nós vemos isso e nós entendemos isso, nós começamos a observar uma diferença sutil. Para melhor entender essa questão da Quartley Theory. Ora, haja vista, o Dale nos ensinou que nós podemos dividir o dia em 4 frações, apontando lá para a divisão que o Michael fala, que o Michael ensina, e eu concordo basicamente com tudo que o Dale falou, mas quando eu pego essa frase do ICT e coloco dentro dessa visão que o Dale ele expôs, a coisa fica mais clara, a coisa fica mais nítida, a coisa fica mais óbvia. Se no translado de cada Quartley tende a acontecer uma mudança, tende a acontecer um reajuste no algoritmo, onde ele vai procurar liquidez, ou onde ele vai reequilibrar ineficiências, e então fazer essa mudança, logo aconteceu um start na minha mente. Logo aconteceu meio como se fosse um estralar de dedos na minha consciência. Meio que foi um pou. Preste atenção nisso aqui. Foi um pou. Olha, tu tá diante de algo bem interessante.
É onde vocês verão, tá? O Michael também explicando sobre essa questão do SSMT. Claro, o Michael não usa essa palavra, né? SSMT. Ele só fala, ó, é um SMT que acontece no translado de cada quartley aqui. Desse quartley para esse quartley aconteceu a divergência SMT. Basicamente aqui, isso aqui na macroeconomia é algo muito interessante de se ver, tá? Isso aqui não sou eu que estou inventando. Não acredite em mim, vá no Core Content do ICT, analise com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Eu estou falando para você aqui, basicamente, os ensinamentos que eu tirei do ICT e do que eu tirei do Dale. Então, quando eu vejo, partindo desse pressuposto, essa questão aqui da quarterly shift, que é a mudança trimestral, o que é que eu posso observar aqui, atrelando também com essa questão da SSMT. Prestem atenção nisso daqui, pessoal. Aqui eu tenho a tríade de mercado. A tríade de mercado está bem aqui, ó. Tríade do mercado. Ela está bem aqui. O que é um SSMT, como o Dale fala? É basicamente isso daqui, ó. Ó, é basicamente isso daqui. É quando o mercado, no translado de um quarterly para o outro, ele faz uma mudança. Tá? Na quebra do algoritmo. Reparem. Esse ativo, ele renova fundo. Faz fundos mais baixos. Esse ativo faz fundos mais baixos. Já esse ativo aqui, ó, o que é que ele faz? Faz fundos mais altos. Há uma quebra nesta correlação. Lembra lá? Se todos os barcos estão dentro de um mesmo mar e a maré deste mar sobe, todos os barcos tendem a subir. Essa técnica ou essa ferramenta de dinheiro inteligente é a quebra dessa correlação. Opa, se todos os três estão no mesmo mar, por que todos os três não renovaram fundo? Não fizeram um fundo descendente? Só dois fizeram fundos descendentes e um fez um fundozinho ascendente. Por quê? Essa é a pergunta que deve ser feita. Então aqui aconteceu um SSMT. Houve uma quebra na correlação desses três ativos. E quando você observa essa quebra nesta correlação desses três ativos, então aqui está uma oportunidade muito interessante. Esse SSMT aconteceu do Q1 para o Q2, do Q1 para o Q2 e do Q1 para o Q2, cravando então, não vou dizer o fundo da semana, porque não foi o fundo da semana, mas foi uma ótima oportunidade de estar comprando em um fundo muito eminente dentro do mercado. Em um fundo muito eminente dentro do mercado, que foi esse fundo de mercado aqui, criado na terça-feira. Muito eminente. A partir da divergência SMT, que é a sequencial Smart Money Tool ou Technique. É no translado dos quarterlies que isso aqui tem de acontecer. Ok? Então reparem, isso aqui dentro dessa semana, ó, um dos assuntos que eu trouxe para vocês e que eu apliquei para vocês. Quando vocês entendem isso, quando vocês compreendem isso, fica algo bem interessante, correto? Correto. Mas vamos então olhar e analisar a partir da perspectiva que o Michael ele apresenta, a partir da perspectiva que o ICT apresenta essa questão aqui. Quando ele fala, olha, quando se passar de um quarterly para o próximo, tende a acontecer um shift, tende a acontecer uma mudança. Então, essa mudança aqui, você vai prestar atenção nela. Você vai prestar atenção nessa mudança de quarterly para quarterly. Porque aí, basicamente, você vai ter uma boa oportunidade no mercado. Você vai ter uma ótima oportunidade no mercado. Foi, então, aqui nesse dia aqui, segunda, terça, quarta, nessa quarta-feira aqui, ó, que vocês, tá? Não vocês, porque vocês não me ouviram, vocês não vão ouvir essa gravação, que vocês vão ver e observarão basicamente o quê? Quem é meu aluno? Eu chamando basicamente, o mercado abriu mais ou menos por aqui, né, às 18 horas, tal. Aqui tem o meio-dia, aqui eu tenho 6 da manhã, e aqui eu tenho 6 da noite. Então reparem, Q1, Q2, Q3 e Q4. Aqui agora eu tenho um novo Q1, correto?
correta. Preste atenção em algo bem interessante aqui, tá, pessoal? Preste atenção em algo bem interessante. Não existe, dentro da Quartley Theory do Dale, esse ensinamento claro e óbvio. Ele ensina meio como se fosse por meio de um quebra-cabeça escondendo isso que o ICT ele apresenta. Quando ele fala que a abertura do Q1 serve como suporte e resistência, ele está dizendo basicamente a abertura do Q1 seria isso aqui, ó, tá? O Dale fala isso, ó, a abertura do Q1 serve como suporte e resistência. Tecnicamente ele meio que está dizendo como se esse preço aqui fosse um preço justo para aquele Quartley, tá? Para aquele Quartley. Depois ele joga a abertura da True Open, certo? Para a abertura da True Open, que é inicialmente pensando no Midnight Open. Se a abertura da True Open é pensando em um Midnight Open, essa abertura aqui do Quartley, ela é basicamente fazendo um apontamento para o N-Dog, ou o N-Wog, melhor dizendo. Se a abertura da True Open, né, a abertura da True Open do Q2 aponta para o Midnight Open, né, essa abertura do Quartley aqui que ele fala que serve de suporte e resistência aponta para um N-Wog dinâmico ali dentro dos Quartleys. Então quando você pega esse Quartley aqui e você analisa, você vai ver basicamente que eu estava dando instruções para os meus alunos dizendo, ó pessoal, eu tenho essa região aqui de liquidez, tenho essa região aqui de liquidez, e eu tenho essa região aqui de bloco de ordens. E eu falei para os meus alunos, ó, eu quero ver o mercado vindo buscar esses 3 patamares. Por quê? Porque dentro da teoria lá, tudo certinho, do ICT, tal, coisa e outra, da Quartley que o Dale apresenta, nós temos a sistemática do IPDA 20, 40 e 60. Nós temos a sistemática do IPDA 20, 40 e 60. Quando vocês abrem a partir aqui do Q1 da quinta-feira, né, que aqui tecnicamente eu estou começando a operar o Q1 da quinta-feira, nós vemos que os últimos 3 pontos aqui, ó, né, vamos levar em consideração 20, 40 e 60, uma divisão lógica aqui. 20, 40, 60. Onde é que eu tenho liquidez aqui? Eu tenho esses 3 níveis de liquidez acima em aberto. E se eu pego a partir dele aqui, ó, 20, 40, 60, eu tenho esse nível aqui, tenho esse nível aqui, ó, e tenho esse nível aqui. O que é que a gente tem, ó? A gente tem um mercado vindo trabalhar abaixo dessa liquidez de 20, 40 e 60, aqui, nessa abertura de Quartley, ó, vindo trabalhar abaixo dela, bem abaixo mesmo. E então, quando eu chego aqui, nessa abertura desse novo Quartley, eu tenho um novo 20, 40 e 60, como eu ensinei para vocês. 20, 40, 60. Então eu tenho liquidez no 20 e 2,40 aqui. No 60 aqui ela meio que já foi consumida. Tanto a high quanto a low aqui. A máxima e a mínima. Quando há essa abertura aqui, pessoal, ó, essa abertura aqui, eu tenho nítido e claro o quê? Que o mercado vai tender a buscar essas liquidez aqui, ó. Nítido e claro que o mercado vai tender a buscar essas liquidez de 20 e 40 aqui, que estão em aberto. Então, quando eu começo a operar nesse Q1 aqui, eu já parto do pressuposto. Lembra lá? Comece pelo começo, comece pelo começo. É isso. Você não entra já querendo clicar, você entra analisando. Quando você entra já querendo clicar, é o seu eu, jogador querendo entrar em ação. É o seu eu, jogador querendo entrar em ação. E não deve ser feito assim. Não deve ser feito assim. Primeiro deve entrar o seu eu analista. Analise o mercado, estude o mercado, veja o mercado, compreenda o mercado, entenda nos pormenores ali o que o mercado está querendo fazer, está querendo mostrar. Então o mercado vai, abre aqui. Opa, já tenho as minhas informações, já tenho tudo tracejado, tudo nos pormenores. E eu chamei isso aqui para os meus alunos. E então eu fui lá e comecei a operar. Comecei a operar lá. Quando vocês entendem sobre a mudança que o Michael fala, né, essa questão da Quartley Shift, vocês vão entender isso aqui, certo? Aqui eu tenho o Q1. O Q1 ele pode ser dividido em quantas partes? Em 3 partes. Aqui, 7h30 até as 9, 9 até as 10h30, certo? Certo.
Então aqui eu tenho preço justo. Mas aqui eu tenho preço justo para cada quarterly também. Ó. Dentro desse Q1. Dentro desse Q1 eu tenho preços justos aqui. Ó. Dentro desse Q1 eu tenho preços justos. Ora, se aqui eu prefiguro pensando que são 3 meses, aqui eu prefiguro pensando que são 3 meses, aqui também eu prefiguro pensando que são 3 meses, aqui também eu prefiguro pensando que são 3 meses. Quando o mercado inicia esses 3 meses iniciais aqui, eu procuro uma mudança, fica tudo muito mais claro e óbvio para mim. Reparem comigo aqui, quando o mercado inicia esse Q1 do Q1, e eu vejo uma mudança logo aqui, ó, tem uma mudança aqui, também tem outra mudança aqui, ele meio que já está me dizendo, David, ó, preste atenção, esse quarterly aqui tende a fazer uma movimentação altista. Mudança trimestral. Observem essa palavra que o Michael expressa, que o Michael expõe. Mudança trimestral. Mudança trimestral. Olha essa palavra que o Michael esboça. Abriu o Q1 às 18 horas, o mercado vai acima dessas swing highs, você tem uma perspectiva altista. Mudança trimestral, um reajuste no algoritmo. Se você prestar atenção, o mercado faz uma queda, né? Você vai procurar comprar enquanto ele está caindo, que é comprar sell side liquidity, pessoas querendo vender barato. Você tem um ponto de compra bem interessante aqui, ó. Depois do mercado capturar buy side, ele volta para capturar sell side e então seguir o seu caminho. Seguir o seu caminho aqui nessa alta. Essa movimentação aqui, ó. Preço de abertura, mudança trimestral, aqui, e então o mercado, depois de capturar essa liquidez, faz outra mudança aqui, você tem aí então esse nívelzinho aqui, deixa eu ativar aqui o 50, 62, 79, desativar esses níveis expansionários aqui, deixa eu colocar na coloração que vocês consigam enxergar. Nós temos então o que aqui acontecendo? Entrada em OTE, depois dessa mudança trimestral, então o mercado, ó, vai embora para alta. Isso aqui é uma perspectiva de basicamente em uma análise bem interessante de 9,82 para 1. Reparem, eu não precisei ficar contando Q1, Q2 e Q3. Eu analisei a mudança dos swings na abertura do quarterly. Eu analisei a mudança dos swings na abertura do quarterly. Quando vocês vêm para o Q2, mudança trimestral. Passou de um turno para o próximo, o que vocês vão procurar? Mudança trimestral, certo? Mudança trimestral. Qual é a mudança trimestral que acontece aqui na passagem de um quarterly para o próximo? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Bem aqui. Mudança trimestral. A primeira mudança trimestral lógica e óbvia que a gente consegue enxergar dentro do mercado financeiro aqui. Olha a outra aqui, certo? Olha a outra mudança trimestral aqui, antes de iniciar o novo quarterly aqui, ó. Mesma coisa igual a essa, antes de iniciar o novo quarterly ele deixou swings highs, quebrou os swings highs, me mostra uma direção bem óbvia e interessante. Mesma coisa aqui. O mercado abre fazendo uma mudança trimestral. Qual seria o pensamento aqui? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Entrada nesse toque de swing low, stopzinho aqui acima, alvozinho mais baixo. Se você tivesse entrado depois dessa mudança aqui, que seria mais ou menos isso daqui, né? Seu stop técnico estaria aqui. Vocês veem que vocês tomariam um stop aqui, por essa pave usada aqui na abertura aqui das 8 horas. Mas logo após, haveria uma possibilidade de reentrada nisso daqui, ó. Nesse bloco de ordem aqui. Quem estuda a teoria dos blocos de ordens aqui pelo conteúdo do canal, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou ensinando aqui, tá? Haveria essa possibilidade de você reentrar nisso daqui, ó. Certo? Certo. Da mesma forma que essa questão, deixa eu só voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, pode ser dividida. Esse é o Q2 do Q1, ok? Eu posso dividir esse Q2 do Q1 em 4 partes, sem problema nenhum. Posso dividir esse Q2 do Q1 em 4 partes.
Se eu divido esse Q2 do Q1 em 4 partes, o que é que eu vou entender? O que é que eu vou pressonificar nisso daqui? Quando o mercado ele abre esse Q3 aqui, ó, o que é que eu estou esperando? Estou esperando uma mudança. A mudança ela acontece aqui, ó. A mudança ela acontece aqui. Esse retorno nesse gap aqui é uma bela e baita oportunidade para se comprar. Respeitando 50%, que é o consequent encroachment, tudo nos pormenorizados, certo? Mas isso aqui não vem ao caso, já estou abaixando muito o time frame. Não é a minha ideia ainda com vocês aqui no YouTube. Quando abre o próximo quarterly aqui, ó, quando abre o próximo quarterly aqui, o que é que a gente tem aqui de imediato? Ó? A gente tem isso aqui acontecendo. Brau. Então, basicamente, eu executo isso daqui com os meus alunos, distribuo ordens por aqui, ó, e em um rápido scalper eu coloco meu alvo aqui. Em um rápido scalper eu coloco meu alvo aqui. O mercado vai até ela, eu faço 50% de parcial, movo meus stops para o BE, o mercado vai e me retira no BE, me tira aqui no BE. Então, o mercado vai lá, vai para o próximo quarterly. Vai para o próximo quarterly. Quando o mercado vai para o próximo quarterly, que ele abre aqui, qual é a primeira mudança que eu vejo? Eu vejo essa mudança aqui, ó. Então, eu penso em uma oportunidade vendedora nisso aqui, ó. Reparem que geralmente é 2 para 1, 3 para 1, muito rápido. Nessas oportunidades que acontecem aqui, ó. Nesse meu caso aqui foi mais ou menos 1,5 para 1, onde eu tirei parciais bem rápidas, tá? Onde eu tirei parciais bem rápidas. O que é que eu quero falar com vocês aqui? É nitidamente nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, tá? Reparem, Q1 ele estica, Q2 também ele estica. E então o Q3 aqui, ele acumula. Repara, era isso que eu via muito acontecer. E eu ficava meio que cético. Então quando eu vi o Michael falar sobre essa questão da mudança trimestral, meio que foi como se fosse um estralar nos meus olhos e na minha mente, ó. Pum! Preste atenção na mudança trimestral. Preste atenção na mudança que acontece. E não para por aí, pessoal. Ó, isso aqui é só o Q1. Só a análise dos quarterlies do Q1. Se vocês pararem para observar, deixa eu transpor isso aqui para o futuro. Os quarterlies do Q2. Olhem lá os quarterlies do Q2, pessoal. Olha aqui, está o preço de abertura do Q1, do Q2. Qual é a mudança óbvia aqui? É essa. Ou essa. Logo no início do quarterly. Você pode fazer assim, ó. E o mercado vai lá embaixo. Olha esse próximo quarterly aqui. Olha o preço de abertura desse quarterly. Qual é a primeira mudança óbvia aqui? Aqui. Essa aqui é a primeira mudança óbvia. Quando abriu esse Q desse quarterly. Você poderia estar pensando em compra aqui e stop aqui. Pô, realmente, comprou e estopou. Faz parte, pessoal. Faz parte. Quando ele vai acima do preço de abertura, ele faz uma nova mudança. Aqui, ó. Esse seu stop aqui, você já deveria ter tomado cuidado. É evitável. Por isso que muitas vezes vocês me veem voltando em uma decisão rápida, porque os swings, eles falam. O mercado está acima do NWOG desse quarterly aqui, então o mercado faz uma mudança para baixo. Não faz sentido eu procurar acreditar que essa compra aqui vai segurar. A última mudança de swing foi essa. Está me apontando que o mercado vai ser jogado para baixo. Você pode trabalhar um scalper muito rápido assim, ó. Sai dessa compra, entra nessa venda rapidamente, ó. 4,75 para 1. Certo? 4,75 para 1. E abaixo do preço de abertura, nós temos uma outra mudança aqui, ó. Mudança. Preste atenção na mudança depois que o quarterly muda. Mudou o quarterly. Pô, quebrou para cima, que essa é a minha primeira mudança. Vou acreditar numa compra? Beleza. O mercado sobe. Tá acima do preço. Quebra um swing low, não faz tanto sentido isso daqui, ó. Então o mercado vai lá e começa a cair. Está abaixo do preço de abertura. O mercado quebra para cima, ó.
Pensa nisso daqui, ó. Stop aqui abaixo. Demora, às vezes, para acontecer e às vezes não. Mas geralmente, logo no início do Quarterly, há uma mudança. Quarterly Shift. Prestem atenção e olhem com carinho essa palavra, Shift. Há uma mudança. Próximo Quarterly aqui. Preço de abertura do Quarterly. Tá aqui, ó. Aqui, nitidamente, a gente já vê de cara um rápido nível de acúmulo de ordens, tá? Ó. E eu já ensinei para vocês aqui como é que se opera dentro de acumulação. Só vocês voltarem os vídeos aí, procurarem, vocês vão observar. Vocês operam dentro de um caixão, vamos dizer assim. Então vocês têm que ser rápido. Ele vai capturar mínimo, vai capturar máximo, então é sempre um scalper de 1 para 1 ali, muito rapidamente até ele tomar a decisão de sair de dentro desse caixão, tá? Até ele tomar a decisão de sair de dentro desse caixão. Repara que o caixão ele está aqui, o nível de ordens de acúmulo, né? Ele está mais ou menos aqui, ó. Então ele vai lá e faz essa mudança aqui, ó. Faz essa mudança aqui. Bem aqui. Pô, David, mas como assim e tal? Depois eu ensino pra vocês isso aí, pessoal, tá? As variâncias de cada quarto, os comportamentais de cada quarto e assim sucessivamente. Mas prestem atenção, nesse Q3 do Q2, sempre a partir das 3h30 da manhã. Vou dar só essa dica pra vocês, tá? 3h30 da manhã aqui, ó. A partir das 3h30, onde é que o mercado tá? Tá abaixo. Fez uma mudança aqui, ó. A partir das 3h30, o mercado tende a desenvolver muito melhor. Então a gente pode pegar esse trade aqui com essa oportunidade, ó. A partir das 3h30, não estou falando só isso aqui não. Estou falando aqui na sexta, né? Vamos colocar aqui na segunda-feira, 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, tá bem aqui. Olha como o mercado vai lá, ó. Faz uma mudança aqui. Isso aqui é uma oportunidade de scalp, ó. Até um nível de liquidez bem rápida. Depois ele fala, faz outra mudança e corre. Aqui, 3h30. Olha a mudança aqui, mais ou menos. Depois de capturar alguma coisa lá em cima, ele volta dentro desse nível de gap. Aqui está uma oportunidade de venda. Olha as 3h30 daqui. Stop acima. Alvos mais baixos. Tá? Então preste atenção nesse quarto e nesse horário aí que eu tô passando pra vocês, pra gente conseguir ganhar tempo. Bem aqui, ó. Então o mercado vai lá e ganha patamares mais altos. Quarterly Shift do Q4 do Q2. Preço de abertura. O mercado vai lá, faz aquela boa operação. Tá aqui. Começa a ficar bem chato. Já estava bem as prévias do fechamento da Qzone. Não faz tanto sentido. A gente tá procurando uma operação aqui. Cobra, cabelo em cobra. Não adianta a gente procurar cabelo em cobra. Nem dente não tem. Tá? Nem dente não tem. O mercado ele é fractal, mas não faz sentido se quebrar tanta cabeça. Se você tem um quadro, uma janela horária que é muito boa. Por exemplo, de 1,5 aqui. Olha esse bom trade. Isso aqui já é o suficiente para o dia, cara. Olha esse bom trade. Isso aqui já é o suficiente para o dia. É onde entra lá o primeiro fantasma, né, dos trades, que é a impaciência de querer fazer a coisa acontecer rápido, que dá merda, tá? Você vai querer operar sempre e se repetir. Então pega esses assuntos que eu trouxe aqui para ti, que eu trouxe aqui para você, e busca operar. E busca pensar desse modo. Busca pensar desse modo. Olha aqui às 6 horas da manhã. Ó, preço de abertura. Quarterly que aconteceu bem aqui. O shift, né? A mudança que aconteceu bem aqui. Oportunidade nesse gap. Stopzinho abaixo do gap. Alvos mais altos. Tá?
procura analisar isso e deixa nos comentários aí o que é que você acha dessa visão que eu estou trazendo para vocês aqui, esse implemento que eu estou trazendo para vocês aqui sobre a Quarterly Shift que o Cycle Trader apresenta. E me digam se vocês meio que encontraram a resposta, se caso vocês tiveram aquela dúvida inicial do vídeo que eu apresentei para vocês. Forte abraço, pessoal. É só o começo. Tamo junto.